Você já reparou que, muitas vezes, não é a pessoa mais inteligente da sala que consegue o melhor emprego, o maior sucesso ou os relacionamentos mais saudáveis? Muitos com QI altíssimo ficam presos em ciclos de frustração. Por quê? Daniel Goleman responde: o que realmente diferencia os líderes, os profissionais de destaque e as pessoas felizes não é o QI, mas sim a inteligência emocional. Essa frase resume algo que a ciência comprova e que a vida mostra todos os dias. Quem entende e controla suas emoções, vence. Antes de começarmos, já vou te pedir algo. Se você acredita que controlar suas emoções e entender melhor as pessoas pode mudar a sua vida, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Porque o que você vai ouvir aqui pode ser o divisor de águas na sua forma de viver, trabalhar e se relacionar. O que é inteligência emocional de verdade? De forma simples, é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções, e também de reconhecer e influenciar as emoções dos outros. Goleman divide a inteligência emocional em 5 pilares. Autoconhecimento emocional. Saber o que você sente e por quê. Autocontrole. Gerir suas emoções em vez de ser controlado por elas. Motivação. Usar as emoções a favor de seus objetivos. Empatia. Compreender o que os outros estão sentindo. Habilidades sociais. Saber lidar com pessoas, conflitos e conexões. Exemplo cotidiano: o trânsito. Imagine que você está preso em um engarrafamento, atrasado para o trabalho. Um motorista te fecha bruscamente. Uma reação comum: buzinar, gritar, xingar, deixar a raiva tomar conta. Uma reação com inteligência emocional: respirar fundo, reconhecer a irritação, mas escolher não deixar que aquilo arruine o seu dia. Essa é a diferença. Você não controla o trânsito, mas controla como reage a ele. Exemplo no trabalho. No escritório, seu chefe critica seu relatório na frente de todos. Reação sem inteligência emocional: sentir-se humilhado, guardar rancor, perder a motivação. Reação com inteligência emocional: ouvir, reconhecer o desconforto, mas buscar separar a crítica da sua identidade. Depois, pedir feedback em particular e usar aquilo para melhorar. Goleman diz: as pessoas mais eficazes sabem que cada emoção traz uma informação que vale a pena ouvir. Ou seja, em vez de deixar a crítica esmagar, você usa o incômodo como combustível para crescer. Exemplo em relacionamentos. Pense em uma discussão de casal. Um diz: você nunca me ouve. Se o outro responde na defensiva: você que reclama demais. A briga escala. Mas se houver inteligência emocional, a resposta pode ser: eu entendo que você se sente ignorado. Vamos conversar para melhorar isso. Empatia muda tudo. Não se trata de ter razão, mas de preservar a conexão. Aplicação prática no dia a dia. Antes de reagir, pare por 5 segundos e pergunte: essa reação vai melhorar ou piorar a situação? Anote em um diário quando sentir raiva, ansiedade ou tristeza. Isso desenvolve autoconhecimento emocional. Ao lidar com pessoas, faça o esforço consciente de ouvir antes de responder. Esse é apenas o primeiro passo da nossa jornada sobre inteligência emocional. Vamos explorar como desenvolver autocontrole emocional mesmo em situações de extrema pressão. Autocontrole emocional, a força invisível. Vamos abordar agora sobre o desafio do autocontrole. Você já percebeu que, muitas vezes,
Não é o que acontece com você que define sua vida, mas como você reage ao que acontece. Essa é a essência do autocontrole. Daniel Goleman escreveu: as pessoas que têm autocontrole podem adiar recompensa se recuperar mais rapidamente de contratempos e frustrações. Ou seja, quem domina suas emoções não se deixa arrastar pelo calor do momento. Exemplo prático: a raiva no trabalho. Imagine que você recebe um e-mail agressivo de um colega. Resposta sem autocontrole. Digitar na hora, cheio de ironias, apertar enviar e se arrepender depois. Resposta com autocontrole. Fechar o e-mail, levantar, tomar um café e só responder quando a mente estiver clara. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta é onde nasce a maturidade emocional. Exemplo prático: família. Você chega em casa exausto e seu filho derruba suco no sofá novo. Sem inteligência emocional. Você explode, grita e causa medo. Com inteligência emocional. Respira fundo. Entende que é um acidente e escolhe ensinar com calma. Essa escolha não só evita arrependimentos, como também constrói confiança emocional. Técnicas práticas de autocontrole. Regra dos 5 segundos. Antes de reagir, respire fundo 5 vezes. Isso oxigena o cérebro e impede respostas impulsivas. Reframe, ressignificação. Pergunte-se: isso ainda vai importar daqui a um mês? Daqui a um ano? Descarga saudável. Escreva o que sente em um papel, ou pratique um exercício físico. A emoção sai do corpo de forma construtiva. Exemplo no ambiente profissional. Grandes líderes não são aqueles que nunca sentem raiva ou frustração, mas aqueles que sabem canalizar essa energia para decisões conscientes. Pense em um gerente que recebe más notícias. Se ele entra em pânico, toda a equipe se desestabiliza. Mas se ele mantém a calma, transmite segurança e motiva a equipe a procurar soluções. Como Goleman afirmou, se você está em crise, a melhor coisa que pode oferecer às pessoas é a sua calma. O impacto social do autocontrole. Um mundo onde todos reagem impulsivamente seria um caos. O autocontrole não é apenas sobre você. Ele tem efeito em como sua energia influencia os outros. Num jantar de família, por exemplo, basta uma palavra atravessada para estragar o clima. Se você se controla, evita que a chama se transforme em incêndio. Aplicação diária. Se alguém te provoca, lembre-se: responder com calma é poder, não fraqueza. Se sentir ansiedade, pratique respiração profunda por 2 minutos antes de tomar decisões. Estabeleça o hábito de não reagir imediatamente a críticas ou mensagens negativas. Vamos agora falar sobre um dos pontos mais transformadores: como usar a motivação interna para vencer a procrastinação e alcançar seus objetivos, mesmo quando tudo parece contra você. Motivação. O fogo interno que move a vida. O que é motivação emocional? Muitas pessoas acreditam que motivação é esperar sentir vontade. Mas, como Daniel Goleman lembra, as pessoas que têm altos níveis de inteligência emocional tendem a estar mais motivadas para atingir suas metas, são mais produtivas e eficazes em qualquer coisa que decidam fazer. Ou seja, motivação não é sorte, é disciplina emocional. Exemplo cotidiano:
Academia. Quantas vezes você já disse: segundo eu começo a treinar? A motivação externa, corpo bonito, elogios, resultados rápidos, não sustenta por muito tempo. Mas quando você entende que o exercício traz energia, clareza mental e disposição, isso se torna uma motivação interna. A diferença é clara. Quem depende só da emoção inicial desiste. Quem cultiva propósito segue firme. Exemplo profissional. Carreira. Imagine um vendedor que recebe várias recusas no mesmo dia. Sem motivação interna, ele desiste, dizendo não sou bom nisso. Com motivação emocional, ele enxerga cada não como um degrau até o sim e ajusta sua abordagem. A capacidade de se levantar após falhas é uma das maiores expressões da inteligência emocional. Exemplo em relacionamentos. Um casamento não sobrevive apenas ao sentimento de paixão. Com o tempo, vem contas, filhos, rotina. A motivação aqui não é esperar sentir borboletas no estômago todos os dias, mas escolher conscientemente cultivar o relacionamento. Ouvir, elogiar, surpreender, apoiar. Técnicas práticas para ativar sua motivação. Defina o porquê. Pergunte-se sempre por que isso é importante para mim. Visualização positiva. Imagine o resultado já alcançado e sinta a emoção de vitória. Divida grandes metas em pequenos passos. O cérebro se motiva com vitórias rápidas. Autoafirmações. Frases como eu sou capaz de concluir o que começo reprogramam sua mente. Uma história inspiradora. Thomas Edison, após falhar centenas de vezes ao tentar criar a lâmpada, dizia: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Esse é o retrato vivo da inteligência emocional aplicada à motivação. Ver na falha um aprendizado, e não um fracasso. O lado emocional da motivação. Motivação não é apenas lógica, é também emocional. Quando você conecta uma meta a um sentimento forte, ela ganha muito mais poder. Exemplo: correr 5 km porque é saudável pode não te empolgar. Mas correr para ter energia e brincar mais com seu filho, isso mexe com o coração. Aplicação diária. No trabalho, em vez de pensar tenho que fazer essa tarefa, pergunte-se: o que essa tarefa vai me trazer de benefício no futuro? Em casa, pratique a gratidão diária. Quem reconhece pequenas vitórias se mantém motivado mesmo em fases difíceis. Com você mesmo, celebre pequenos progressos. Cada passo merece reconhecimento. Dito isso, exploraremos uma habilidade essencial que conecta tudo isso: a empatia. Saber se colocar no lugar do outro pode transformar conflitos em aliança, se fortalecer todos os seus relacionamentos. Empatia, a arte de sentir o outro. Se você acredita que se conectar de verdade com as pessoas pode abrir portas na sua vida pessoal e profissional, continue assistindo este vídeo porque o que você vai aprender aqui pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com o mundo. O que é empatia de verdade? Muita gente confunde empatia com ser bonzinho ou concordar com tudo. Mas, na essência, empatia é a habilidade de perceber, compreender e sentir as emoções das outras pessoas. Daniel Goleman afirma:
As pessoas empáticas são mais ajustadas às sutilezas de sinais sociais, captam melhor o que os outros precisam e se tornam melhores em liderar, negociar e resolver conflitos. Ou seja, quem desenvolve empatia ganha vantagem em qualquer área da vida. Exemplo no dia a dia. Família. Imagine que seu filho chega da escola quieto, sem querer falar. Sem empatia. Você pressiona, exige respostas e gera mais fechamento. Com empatia, você percebe o silêncio, respeita o espaço e oferece apoio, dizendo: "Estou aqui quando quiser conversar." Esse simples gesto cria confiança. Exemplo no trabalho. Um colega erra em um projeto importante. Sem empatia, a equipe critica, ele se sente humilhado e perde motivação. Com empatia, alguém diz: "Já passei por isso também, vamos achar juntos uma solução." Esse apoio fortalece a colaboração. Goleman explica: a empatia é fundamental para o trabalho em equipe e para a liderança eficaz. Exemplo em relacionamentos. Durante uma discussão de casal, é comum ouvir frases como: "Você não me entende." Esse é o grito da falta de empatia. Se, em vez de responder defensivamente, você parar para escutar com atenção e repetir o que entendeu, então você se sente sozinho quando eu não participo das decisões. A conexão é restaurada. Como praticar empatia no dia a dia? Escuta ativa. Em vez de pensar na sua resposta, realmente ouça o que o outro está dizendo. Pergunte mais, julgue menos. Perguntas como você se sente em relação a isso abrem espaço para diálogo. Observe linguagem corporal. Muitas vezes, o corpo fala antes das palavras. Coloque-se na posição do outro. Pergunte-se: se fosse eu, como gostaria de ser tratado? Exemplo social. Na sociedade, a falta de empatia cria divisões, preconceitos e conflitos. Mas quando um grupo escolhe enxergar além das diferenças e compreender dores e histórias, surgem soluções colaborativas. Empatia é o cimento invisível que mantém comunidades de pé. Goleman mostra que a empatia não é apenas sentir pena, mas usar a percepção emocional para agir de forma construtiva. É como ter um radar interno para as necessidades alheias e usá-lo para construir pontes em vez de muros. Aplicação prática imediata. Antes de criticar, tente entender a intenção da outra pessoa. Em conversas, valide emoções. Eu entendo que isso te deixou frustrado. Nas redes sociais, pratique empatia virtual. Não alimente discussões de ódio, mas traga perspectivas construtivas. É hora de entendermos sobre as habilidades sociais. Descubra como a inteligência emocional se manifesta no mundo real quando você sabe liderar, negociar e criar conexões profundas. Habilidades sociais. O teste final da inteligência emocional. O que você vai aprender a partir daqui é o que diferencia quem apenas sabe teoria de quem realmente aplica a inteligência emocional na vida real. O que são habilidades sociais? Segundo Daniel Goleman, a capacidade de gerenciar relacionamentos, em grande parte, a prova máxima da inteligência emocional. Isso significa que não basta controlar suas emoções e ter empatia. Você precisa usar tudo isso para construir relacionamentos saudáveis, liderar, negociar e criar conexões que transformam sua vida. Exemplo no trabalho.
Um líder de equipe enfrenta um conflito entre dois colegas. Sem inteligência emocional, ele ignora, esperando que resolvam sozinhos. O ambiente fica tóxico. Com a inteligência emocional, ele escuta ambos os lados, promove diálogo e transforma a tensão em aprendizado coletivo. Esse líder não só resolve o problema, como fortalece a equipe. Exemplo em relacionamentos pessoais. Nas amizades, habilidades sociais aparecem em gestos simples. Ligar para saber como alguém está. Apoiar em momentos difíceis, celebrar conquistas. Essas atitudes constroem laços de confiança que resistem ao tempo. Num casamento, isso significa saber dialogar, pedir desculpas e reconhecer o esforço do outro. Pequenos atos diários de reconhecimento fortalecem mais que grandes declarações ocasionais. Exemplo social. Pense em movimentos sociais ou líderes que inspiram multidões. Não é apenas a inteligência intelectual que os torna influentes, mas sua capacidade de se comunicar, criar pontes e unir pessoas em torno de um propósito. Como desenvolver habilidades sociais no dia a dia? Comunicação clara. Diga o que pensa sem agressividade, mas também sem omitir. Feedback construtivo. Ao criticar, mostre também caminhos de melhoria. Resolução de conflitos. Busque pontos em comum antes de enfatizar diferenças. Networking emocional. Crie conexões genuínas, baseadas em interesse real nas pessoas. A regra de ouro da convivência. Goleman lembra: tratar os outros com respeito e consideração é a base da competência social. Em outras palavras, o que você oferece, retorna. Quem planta empatia, colherá respeito. Aplicação prática imediata. No trabalho, reconheça o esforço da sua equipe, não só os resultados. Em casa, reserve momentos de qualidade sem distrações de celular. Com amigos, pratique a escuta verdadeira, sem interromper ou mudar o foco para você. O fechamento da jornada. Ao longo dessa série, vimos que a inteligência emocional não é uma habilidade distante, mas algo prático, presente em cada escolha do dia a dia. Autoconhecimento para identificar emoções. Autocontrole para gerenciá-las. Motivação para transformar desafios em energia. Empatia para sentir e compreender os outros. Habilidades sociais para colocar tudo em prática nas relações. Essa é a chave que diferencia pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Se você chegou até aqui, parabéns! Você já deu passos importantes para transformar sua vida. Agora, eu te faço um convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desenvolver inteligência emocional. Porque, como Goleman disse, a verdadeira inteligência é aquela que une mente e coração. E essa, meu amigo, é a chave para transformar não só a sua vida, mas também o mundo ao seu redor.